quero que você saia daqui dessa noite com o coração cheio de esperança, amém? Quantos querem sair aqui com uma palavra de Deus no coração? Amém? Só que eu vou falar uma coisa para você, mano. Não tem como você receber o que você vai ouvir nessa noite, se não for pela fé. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que nos restaura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos coloca, Deus, num caminho, num novo e vivo caminho. Tua palavra diz que o Senhor já preparou para nós um novo e vivo caminho. Um caminho, Senhor, que nós temos acesso. Nós temos acesso à presença do Pai. Nós temos acesso ao amor dele, acesso à santidade dele, não pelas nossas obras, não pelo nosso sacrifício, porque não há mais sacrifício. Um só homem morreu por nós, um só justo morreu pelos injustos, e foi esse homem, foi o teu filho que veio ao mundo e nos abriu esse caminho na direção do Pai. Nós queremos te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir aos irmãos que os irmãos tentassem o máximo manter as crianças quietas, amém? Que os irmãos procurassem o máximo evitar andar ou falar durante a ministração, porque não existe momento que a gente mais pode perder tempo do que um momento onde a palavra de Deus está sendo ministrada. E hoje você vai sair com palavra de Deus aqui. Amém. Eu acredito que você vai sair daqui convicto que esse era o dia que Deus tinha para falar contigo, amém? Sabe, irmãos, eu tenho meditado muito a respeito de restauração. Eu tenho meditado muito sobre restauração, porque, amados, os irmãos sabem que eu trabalho com aconselhamento, eu trabalho com famílias, eu trabalho com pessoas que se encontram destruídas no seu caráter, destruídas na sua identidade. Deus tem nos dado aí um ministério que a gente ministra aí de ponta a ponta no Brasil, uma agenda pesada, onde a gente tem aí falado a respeito de restauração familiar, onde a gente tem falado a respeito de restauração do caráter, restauração de identidade. Da última vez que eu estive aqui com os irmãos, eu falei o quanto nós somos uma geração profundamente adoecida por conta de tantas feridas que se encontram na nossa alma. E é interessante, queridos, que quando a gente fala a respeito de restauração, talvez você que está aí no dia a dia, trabalhando, tem a sua demanda de trabalho ligada mais a uma profissão de advogado, de dona do lar, até mesmo comércio, é funcionário de alguma empresa, e talvez você não tenha a experiência que um pastor, que um conselheiro tem, que é acompanhar pessoas como nós acompanhamos. E sinceramente, querido, hoje nós não sabemos mais por onde começar, com tanta gente adoecida emocionalmente. Quantas pessoas com as suas emoções desequilibradas, quantas pessoas com seus casamentos destruídos, quantas pessoas perdidas no que diz respeito a orientar seus filhos, quantos casais que não sabem mais como buscar restauração, cura, desacreditados. Como eu já disse na última ministração que eu ministrei para vocês aqui, o número de divórcio cresce assustadoramente. Nós somos uma geração onde os nossos adolescentes se encontram profundamente erotizados. Se você acessar o celular do seu filho, você fica assustado com aquilo que ele tem de imagem guardado aí no celular. E tudo isso demanda trabalho, né? Demanda aconselhamento, cura. E eu tenho realizado muitas escolas pelo Brasil, eu tenho realizado muitos seminários pelo Brasil, eu tenho pregado em várias igrejas. A gente já está aí já em janeiro, e praticamente toda a minha agenda de 2019 já foi fechada praticamente.
E cada dia parece assim, tem ano que eu falo assim, não, agora acabou, agora não tem como, já preguei tanto. Amado, só mais demanda, mais trabalho, mais aconselhamento, mais gente. Amado, se eu tiver de atender todo mundo que me liga, eu não consigo nem viver em casa, porque é muita demanda. E é curioso, os irmãos estão me ouvindo bem atrás? E é curioso, como é que algumas pessoas são restauradas e outras não são? Como algumas pessoas encontram transformação no casamento e outras não encontram? E gente que está no mesmo ambiente, gente que está ouvindo a mensagem como você está ouvindo. Aqui entre vocês tem isso. Tem pessoas que dão testemunho de transformação, tem pessoas que dão testemunhos de casamento restaurado, tem pessoas aqui que dão testemunho de caráter restaurado, tem pessoas aqui que dão testemunho de vícios, sentimentos adoecidos, ódio, raiva, pecados, eram escravos de pecados, como tem pessoas aqui que continuam escravos, mesmo ainda frequentando um lugar como esse. Tem pessoas que falam, eu não acredito mais, eu não acredito que Deus pode restaurar casamento. Querido, eu escuto isso toda semana. Toda semana eu escuto pessoas dando testemunho do que Deus fez, como eu escuto pessoas falando que não acreditam mais que Deus pode fazer alguma coisa. Com certeza, num lugar como esse aqui, existem pessoas que não acreditam mais que Deus pode restaurar o seu casamento. Mas preste atenção, o que eu vou falar para vocês aqui, você só vai conseguir entender se você ouvir no campo da fé. Se você tiver fé para acreditar que Deus pode restaurar qualquer coisa, que Deus é o Deus da restauração, e que Ele pode transformar qualquer situação, por mais terrível e absurda que seja, o seu mundo confuso, a sua vida bagunçada, o seu caráter destruído, o seu casamento que se encontra aos cacos. Se você crer naquilo que Deus pode fazer, e se você olhar pelos olhos da fé, você pode realmente alcançar aquilo que muitas pessoas alcançam, e você infelizmente fica completamente escravo de uma até mesmo de uma convicção de que Deus não pode restaurar a sua vida. Primeira coisa que eu quero dizer para você: Deus deseja restaurar tudo na sua vida. Tudo. Não existe uma única área na sua vida que Deus não deseje restaurar. E não existe nada mais precioso, é quando você encontra uma pessoa e que você olhava para essa pessoa e você vê, gente, olha o que Deus fez. Quem conhece pessoas ou quem já viveu isso já? De você olhar para essa pessoa e falar, gente, Deus fez algo na vida dessa pessoa. Eu não sei se você já teve a experiência de levar alguma coisa para ser restaurada. Às vezes, talvez você não levou, né? E você talvez veja naqueles programas de canal fechado e que fala sobre mestres da restauração. Tem aquele programa nos canais fechados que chama Mestres da Restauração. E talvez você viu até no Luciano Huck, quando tem aquele quadro chamado Lata Velha, né? Quem já viu o Lata Velha do Luciano Huck? Não é pecado, tá? Pode ver a Lata Velha do Luciano Huck. E você já viu como é que é aquele carro, quando eles entregam o carro, como é que o carro está? Quando ele entrega, o Luciano vai lá na casa da pessoa e pega o carro na garagem, como é que esse carro está? Destruído. Tem carro que você fala o que, gente? Quando você olha, o que você imagina? É impossível. É impossível. Como é que alguém vai conseguir pegar esse Fusca com tudo fundido, tudo acabado, tudo destruído, durepox para todo lado, e quando você olha para aquele carro, você não acredita que aquilo ali pode ser restaurado. E quando você olha para aquele programa do Luciano Huck, você vê aquele carro. Agora eu te pergunto,
quando aquela cortina se abre, quando aquele pano sai de cima do carro, como é que o carro está? Ele está igual o carro que foi adquirido na compra. Então aquele carro é de 1970. Aí quando a restauração acontece, ele está igual àquele carro de 1970. Como é que ele está? Mas restaurado como? Igual ou melhor? Muito melhor. Deixa eu te contar um princípio aqui a respeito da restauração, principalmente no que diz respeito a Deus. Tudo que Deus restaura não fica igual, fica melhor. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Quando Deus restaurou minha vida, eu nunca imaginava que a minha vida seria o que ela é hoje. Eu nunca imaginava que Deus me daria o que Ele me deu hoje. Eu nunca pensava na minha vida, no que ela é hoje. Só Deus pensa. Tanto é que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, como Ele faz? Como Ele faz, amado? Infinitamente mais. Você pensa alguma coisa, você deseja uma coisa, entenda, na cabeça de Deus o que Deus quer é infinitamente mais, porque existe um princípio na restauração, é que tudo aquilo que Deus restaura nunca fica igual antes, fica melhor. Mas é interessante que para que haja restauração, você precisa entender que não tem como existir restauração se você não esperar e ter tempo e paciência. Quando você vai levar uma coisa para passar por uma reforma, uma restauração, você pega no outro dia, ou ele vai falar: olha, eu aqui só posso te entregar isso aqui daqui 5 meses, daqui 1 mês, 3 meses, dependendo, 5 meses, porque demanda processos, demanda tempo. Se você deseja mesmo ser restaurado, você precisa entender que não existe varinha mágica no processo de restauração. E é justamente aí que muita gente erra. É justamente aí que muita gente perde aquilo que Deus quer restaurar na sua vida, porque você está achando que aquilo que Deus quer restaurar na sua vida é para amanhã, e não é, meu irmão. O que Deus quer fazer na sua vida é melhor do que você está vivendo. Aquilo que foi destruído, aquilo que foi deformado, o que Deus vai fazer melhor, sim, mas vai demandar mais tempo do que você pensa. Vou falar uma coisa para você. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que aquilo que tem valor na nossa vida vai levar muito mais tempo do que você pensa. Tem algo mais precioso do que ter um filho? E Deus fez com que nós, seres humanos, esperássemos quanto tempo para esse filho vir ao mundo? 9 meses. Para que esse filho desenvolva, tenha maturidade, cresça, você vai ter que esperar muitos anos. 3 anos, 4 anos, 5 anos, para que você possa conseguir ver maturidade numa criança. 10 anos, 15 anos. Quando Deus foi construir o mundo, quanto tempo transformar o mundo, criar o planeta Terra, criar a humanidade, criar tudo aquilo que está registrado em Gênesis 1, 2 e 3, quanto tempo isso levou? 6 dias. Então, quando você olha para aquilo que Deus quer fazer, sempre Deus obedece a processos. Cada momento que Deus trabalha na nossa restauração, cada camada lixada. Você já viu um cara reformando um móvel? O que ele faz? Ele vai lá e arranca o que? Aquele verniz antigo. Ele pega uma... Quem tem algum marceneiro aqui? Tem algum marceneiro? O marceneiro pega aquela lixa, né? E vai lá lixando, lixando, lixando. Cada camada que ele vai tirando, cada peça que precisa ser trocada. Porque às vezes no processo de restauração, olha aqui para mim, às vezes no processo de restauração tem coisa que não serve mais.
Você vai restaurar um carro, meu irmão, com certeza aquele carro vai ser melhorado, mas tem peça naquele carro que não funciona mais. No processo de restauração você vai começar a perceber que algumas coisas você vai ter que abrir mão na sua vida, porque não dá certo mais. Pensa num carro que está sendo restaurado. Você leva um Fusca 1960 para ser restaurado. O motor do Fusca de 1960, você acha que vai ser o motor do Fusca de 1960? Qual vai ser o motor, amado? Motor 2018, 19, mais potente. Então tem coisas na sua vida que você vai ter que abrir mão para Deus colocar algo que vai ser muito melhor. Por isso que a restauração é melhor. Às vezes no processo de restauração você vai ver uma batida que vai desamassar alguma coisa. Às vezes é uma ferramenta que vai esticar aquilo para poder alinhar aquilo que está totalmente desalinhado. Faz parte, mano. Cada coisa que Deus faz na nossa vida. Então olha aqui para mim. Muitas das vezes aquilo que Deus está te espichando, muitas vezes aquilo que Deus está aí batendo em você, muitas vezes aquilo que você está sentindo Deus assim, você está sentindo sendo esfolado. Pastor, a impressão que eu tenho é que Deus está me esfolando. Pastor, a impressão que eu tenho é que Deus está me esticando. Pastor, a impressão que eu tenho é que Deus está me apertando. O que Deus está fazendo na sua vida? Diga, Ele está me restaurando. Então deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui não estão satisfeitos com a vida que tem? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu não sou satisfeito com as minhas finanças. Quem é satisfeito com as suas finanças? Quem está assim, 100% satisfeito? Cara, eu sou o cara. Financeiramente. Quem não está satisfeito com as suas finanças? E eu não estou falando de salário. Também. Mas às vezes como você administra, às vezes como você aplica seu dinheiro. Quem não está satisfeito? Eu sou o primeiro que levanta a mão. Quem não está satisfeito com a saúde física? Levanta a mão. Quem não está satisfeito com o casamento? Graças a Deus, pelo menos alguma coisa na vida eu sou satisfeito, né? Quem não está satisfeito com a vida espiritual? Quem não está satisfeito, sei lá, com o seu trabalho, com sua profissão? Você não sabe o que você quer da sua vida. Pois bem, é justamente aí que Deus quer restaurar. Agora me responda: quem, mesmo não estando satisfeito com a vida profissional, com a família, com as finanças, olha para você e sabe que pelo menos você não está como estava antes? Parece que antigamente estava pior. Quantos estão assim? É Deus trabalhando na sua vida. Eu vou falar agora para você. Olha aqui para mim. Só o fato de você estar aqui já é um bom sinal. Você poderia estar fazendo um monte de coisa errada. Amém, amado. Você podia estar prostituindo, se drogando, traindo, aprontando. Mas só o fato de você vir aqui já é Deus trabalhando na sua vida. Agora é importante a gente perceber, amado, que Tiago diz algo interessante. Sabendo, Tiago 1:3 diz o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, também tenham, porém, paciência, pois a sua obra é perfeita, no caso a obra de Deus, para que vocês sejais completos, sem fraqueza alguma. Eu vou repetir: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Prova fala das dificuldades, fala das lutas, fala dos problemas que a gente passa. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, tenham, porém, paciência, pois a sua obra é perfeita, para que vocês sejais completos, sem fraqueza alguma. Sabe, irmãos, se você entende que existem áreas na sua vida que precisa de restauração, se existe algo que você precisa pedir para Deus, eu queria dar um motivo para você orar.
Amém? Você quer um motivo para orar? Quem está buscando restauração na sua vida aí? Então eu queria falar uma coisa para você. Tem algo que você precisa orar para que você viva a restauração de Deus na sua vida. Sabe o que é? Paciência. É justamente nesse ponto que a gente não vive os processos de restauração, que a gente não tem paciência para deixar Deus concluir a obra dele na nossa vida. O Tiago diz: olha, vocês precisam ter muita paciência para que vocês sejam completos, não lhe faltando coisa alguma. Sabe, irmãos, eu creio que Deus deseja que nós sempre, eu creio assim. Eu tenho uma dificuldade de acreditar que eu estou parado. Eu tenho uma dificuldade de acreditar que a gente fica sem fazer nada. Férias para mim é uma luta, meu irmão. Porque eu sou um cara pilhado, eu sou um cara que eu sempre tenho que estar produzindo. Mas eu acredito que Deus é assim também. Sabe, eu acredito que Deus sempre deseja que a gente cresça. Eu acredito que Deus sempre deseja que a gente alcance, que a gente amadureça, que a gente tenha uma vida melhor, que a gente tenha um casamento saudável, que você aprenda a aceitar a sua esposa, que você aprenda a aceitar seu marido. Eu acredito que a gente precisa aprender a lidar com as nossas diferenças. Eu acredito que a gente precisa aprender a lidar com aquilo que a gente não gosta na pessoa. A gente precisa aprender a lidar com os nossos filhos, e tudo isso demanda maturidade, e eu creio que a gente tem que crescer nisso. O Paulo diz isso, para que nós cresçamos em tudo, Efésios 4, cresçamos em tudo, a gente tem que crescer. E como eu já disse, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber que Deus está fazendo algo na minha vida. Eu gosto da ideia de saber que Deus está me fazendo amadurecer, que eu estou aprendendo coisas. Hoje eu estava orando à tarde, e eu cheguei até a postar no Facebook. 2018 foi um ano terrível. Foi ou não foi? Financeiramente falando, a maioria de nós fechamos o ano no vermelho, com dívidas, com muita decepção. Foi um ano difícil. Vocês concordam comigo que foi um ano muito difícil? Mas hoje eu cheguei à conclusão que foi o melhor ano da minha vida. 2018 foi o melhor ano da minha vida, porque eu passei tanto problema, mas tanta dificuldade. Eu errei muito. Errei financeiramente, errei com pessoas que eu lidero, eu tomei decisões erradas ministerialmente, eu tomei decisões erradas financeiramente em 2018. E hoje à tarde, eu orando, cheguei à conclusão que foi o melhor ano da minha vida, porque eu nunca aprendi tanto como eu aprendi esse ano. Eu nunca aprendi tanto que não fazer esse ano. Esse ano eu cresci demais, meu irmão. Como eu cresci em 2018? Porque a gente cresce, amado, não é nos nossos acertos, a gente cresce nos nossos erros. A gente cresce, meu irmão, nas nossas decisões que a gente toma errado. A gente cresce quando a gente percebe que nós tomamos caminhos que muitas das vezes a gente tem que retroceder e repensar duas vezes naquilo que a gente fez. Mas nessa noite eu quero encorajar você a acreditar que mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de apertos, mesmo diante de esfolamentos, o que Deus está fazendo? Trabalhando na sua vida. São os processos de restauração. É uma peça que está sendo lixada, é um carro que está sendo desamassado, é uma direção que está sendo alinhada. Interessante que a palavra restauração é uma palavra grande, né? No grego significa apokatastasis, que significa literalmente reconstruir alguma coisa. A palavra restauração significa reconstruir alguma coisa. E tem um versículo na Bíblia, que eu achei esse versículo há uns 8 anos atrás. Eu achei esse versículo na Bíblia, e eu meditei muito nesse versículo durante um tempo. Mas agora, preparando essa palavra, meditando nessa palavra,
Eu achei de novo esse versículo, e eu confesso que eu fui assim muito impactado por esse versículo. Se você puder abrir a sua Bíblia, se encontra lá em Atos 3, 21. Atos 3, 21. Atos 3, 21. Olha só o que esse texto diz. É necessário que ele, se referindo a Cristo, que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. É interessante que, não sei se você percebeu isso nesse texto, olha só, o texto fala o seguinte: é necessário que Cristo permaneça. Numa outra tradução fala: é necessário que o céu o retenha até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Algumas coisas, amado? Algumas coisas? Não, amados. A palavra de Deus diz que o que mantém Jesus no céu, amado, retido lá no céu, a vinda dele, a palavra de Deus está dizendo que o motivo que Jesus está lá nos céus é porque nem tudo ainda foi restaurado. O alicerce foi lançado, mas muitas coisas precisam ser transformadas ainda, restauradas ainda. E eu queria primeiramente mencionar essa palavrinha que contém aí no início do texto: é necessário que Cristo ainda fique no céu até o tempo. Diga comigo, tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se existe algo que faz parte do processo de restauração, é você entender o tempo da restauração. Talvez seja aí o primeiro bloqueio, o primeiro caminho que muitas das vezes a gente não decide andar. Como eu já disse, eu já vi muitas pessoas serem transformadas, como eu já vi muitas pessoas a ouvirem a mesma mensagem, viverem no mesmo ambiente e não serem transformadas. Por quê? Porque, amado, ser restaurado é uma decisão que você tem de andar pelos caminhos da restauração. E a palavra caminho é algo importante, porque todas as vezes quando a vida cristã ela é retratada, sempre ela é retratada como um caminho. O próprio Jesus disse que ele é o caminho. Sabe, queridos, restauração requer você discernir qual é o tempo que você está vivendo. Olha aqui para mim. Todas as vezes que Deus quer restaurar algo na sua vida, tem o tempo de Deus restaurar aquela área. Qual área Deus quer restaurar agora na sua vida? Porque às vezes você está querendo que Deus restaure algo que não é aquilo que você tem que se restaurar agora. Tem gente que Deus está querendo que Ele restaure as suas finanças. Mas será que é esse momento que Deus quer mexer com isso? Será que é esse momento que Deus quer restaurar isso na sua vida? Tem gente que está querendo que Deus restaure o ministério dele. Será que é o ministério que Deus quer restaurar na sua vida? Tem gente que Deus está querendo que Deus restaure, sei lá, a sua vida, a sua saúde. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que só vai ser restaurado na família quando ele passar um tempo doente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes Deus não te livra de uma enfermidade. Às vezes Deus livra você através de uma enfermidade. O meu pai é prova disso, querido. Meu pai só conseguiu olhar para os filhos dele quando ele ficou doente numa cama, deixando um filho dar banho nele. Como é que ele foi transformado? Através de quê? Através daquela enfermidade.
Deus estava usando aquela enfermidade para restaurar o relacionamento com quem? Uma vez eu conheci um casal, e aí quando eu conheci esse casal estava morando na varanda da casa da sogra. Ele era recém-casado, e eu fui conhecer, aí me apresentaram esse casal, os dois estavam lá deitados numa cama, com um lençol fechando, fazendo um quarto para eles, e eles morando na varanda do fundo da casa da sogra. Meu Deus do céu, imagina que inferno que eles estavam vivendo, na varanda da casa da sogra. E eu ia tirar férias, e quando eu ia tirar férias, eu falei assim: gente, eu queria abençoar esse casal. E aí eu fui lá, né, eu morava sozinho, eu era solteiro na época. Eu fui lá, enchi a geladeira, e deixei a casa linda, e falei: olha, vocês podem ficar no meu apartamento. Eu tinha um apartamento aqui em Goiânia, morava sozinho, ganhava muito bem na minha vida de solteiro, e aí você pode morar aqui, vocês podem ficar um mês de férias aqui, porque vocês não podem ficar morando nessa condição aqui não. E nesse um mês vocês se organizam para ter condições de ter o cantinho de vocês. Aí eu fui lá, mas coloquei eles num apartamento. E eu lembro que quando a gente estava indo para o apartamento, a gente parou assim num Pit Dog. Para quem não sabe, né, Pit Dog, como está gravando, Pit Dog aqui em Goiás é o lanche, né, o quiosque de x-salada, né? E a gente parou assim num quiosquezinho de x-salada. E aí quando eram umas 11 horas da noite, quando a gente chegou no quiosquezinho, ela falou assim: você tem certeza que a gente vai comer nesse lugar sujo aqui? Eu ouvi o Espírito de Deus falando assim comigo: você está entendendo que eles estão dormindo na varanda, né? Então não atrapalhe o que eu estou fazendo. Posso falar uma coisa para você, mano? Tem muita situação difícil na sua vida que é Deus usando isso para te tratar. A restauração de Deus na sua vida, às vezes, amado, implica você estar passando por situações que é só passando por isso que você vai conseguir enxergar. Então, primeira coisa que você tem que entender no processo de restauração é o que Deus está querendo tratar na sua vida, primeiramente. Porque às vezes você está querendo colocar Deus, agora que Deus começou a falar, sabia? Antes eu estava assim só aquecendo. Porque muitas vezes você está querendo, você está ali querendo, por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Eu estou tanto tempo querendo fazer isso, eu estou tanto tempo querendo, mas não é isso que Deus quer fazer. Você está muito tempo ocupado com isso, porque não é isso que Deus quer tratar. Às vezes você está passando por um processo de enfermidade e você vai no médico e você fala: olha, eu preciso tratar isso. O médico fala o quê? Não é isso que tem que ser tratado agora. Isso aqui dá tempo, você pode ficar com isso aqui, a gente deixa isso aqui quieto, vamos tratar isso aqui primeiro, para depois, porque se a gente mexer nisso aqui vai piorar. Então você precisa entender o tempo que Deus quer agir na sua vida. O que Deus quer fazer agora na sua vida? Tem um texto maravilhoso em Atos 7:19 que diz o seguinte: aquele rei, falando do rei do Egito, agiu traiçoeiramente e com esperteza, né, em outra tradução, para com o povo lá no Egito, e oprimiu tanto o nosso povo, obrigando-os até abandonar os seus filhos, para que não vivessem. Aí diz: naquele tempo nasceu Moisés. Quando é que Moisés nasceu? Naquele tempo. Posso falar uma coisa para você, amado? Eu sempre falo, né, que eu deveria ter nascido em 1916, mas eu falo isso como força de expressão, porque eu gosto daquelas coisas antigas, eu gosto do tempo em que aqueles pais eram pais, eu gosto daquele tempo onde os meus avós eram pais. Eu acho nossa geração assim uma geração extremamente desonrosa com os pais. Mas sinceramente, amado, eu não teria que ter nascido naquele tempo, eu teria que ter nascido em 1972. É nesse tempo que eu teria que ter nascido. A minha geração precisa de mim hoje. O Eurípides
tinha que ser restaurado agora. O que aconteceu na minha vida serviu para que eu fosse o que eu sou hoje. Então, quando a gente fala a respeito de tempo, é interessante que o Salmo 1:3 fala o seguinte: que aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, ele é como árvore frutífera que dá o seu fruto no tempo certo. Eu creio, amado, que o que Deus quer restaurar na sua vida, o pontapé inicial é saber o tempo do que Deus quer restaurar. Pastor, eu entendo que Deus está querendo restaurar isso na minha vida. Eu estou vivendo esse tempo. Você sabe por que muitas vezes a gente não é restaurado? Porque a gente não discerne nada, meu irmão. A gente fica, amado, andando de qualquer jeito. A Bíblia fala que a gente tem que ser diligente. A gente precisa entender, querido, que Deus quer restaurar a sua vida. E tem tempo para cada coisa, querido. E é interessante que a Bíblia fala que o sábio discerne o que? Em Eclesiastes 8:5. O que o sábio discerne? O tempo. Eclesiastes 8:5 diz que o sábio discerne o tempo. Olha aqui para mim. Você tem noção do que Deus quer fazer hoje na sua vida? Você consegue discernir o tempo da restauração de Deus na sua vida? Você consegue discernir o que Deus quer produzir no seu casamento? Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Sabe a história de Josué e Caleb? Aquela história nos confronta. Porque Josué e Caleb entrou na promessa de Deus. Josué e Caleb entrou na terra prometida? Sim. E todo aquele povo que saiu do Egito, quem foram as únicas pessoas naquela geração que saiu lá do Egito que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Todo mundo morreu, nasceu uma nova geração. Mas quem foram as únicas pessoas que permaneceram vivas? Quem foi, amado? E por que Josué e Caleb entrou na terra prometida? Porque eles creram. Eles creram naquilo que Deus prometeu. Eles creram, amado? Entraram na promessa? Perderam a promessa? Deixaram de herdar a promessa? Então posso falar uma coisa para você? Só tem uma coisa que eles perderam. O que eles perderam? O tempo. Você sabe por que eles perderam o tempo? Não foi nem por pecado dele, foi por conta de pecado de quem? Do povo. Por conta do pecado do povo, Josué e Caleb demorou 40 anos para entrar na promessa de Deus. Escuta o que eu tenho para falar para você. Você vai viver o que Deus tem para a sua vida, mas entenda, o tempo é você que determina. Por isso não perca seu tempo. Tem muita gente aqui que poderia estar vivendo o que Deus tem para a sua vida há muito tempo, mas como não discerne tempo, fica andando em círculos. Fica andando em círculo. Sabe como é que é a fila do banco? Você está aqui na fila do banco. Aí tem 20 pessoas. Aí uma pessoa é atendida, o que você faz? Dá mais um passo. Mais uma pessoa atendida, o que você faz? Dá mais uma pessoa atendida, o que você faz? Dá mais um passo. Agora eu te pergunto, cada passo é importante? Estar aqui é importante? Estar antes também era importante? Dar mais um passo é importante? Então pare de achar que tudo que você está fazendo não tem importância. Tem importância. Cada passo que você dá, você está indo na direção da promessa de Deus. Agora o que acontece, mano? O telefone toca. Não, estou aqui no banco. Olha o seguinte, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não, é assim, tá bom. Aí você fala. Aí quando você olha, o que aconteceu? Passou sua vez. Aí você vai chegar na fila e falar: ó, gente, seguinte, o pessoal que estava aqui já passou.
eu estava nesse lugar aqui, eu vou, é assim que funciona? O que você faz? Vai para onde? Posso falar uma coisa para você? Vigia, fica atento, porque sua vez já está pronta, existe um momento que você vai ser atendido, e muitas das vezes por falta de vigilância, por falta de, como é que fala? Me falta a palavra, por falta de vigilância, de ser atento, muitas vezes a sua hora passa e você tem que ir para o final da fila. Vigilância, discernir o tempo. É interessante que Lucas 19 tem uma expressão, Jesus, aí você está falando assim, mas Eurípides, isso tem na Bíblia? Claro que tem, mas o próprio Jesus falou o seguinte: não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Jesus falando do povo judeu lá, dos fariseus, da liderança e do templo. Porquanto vocês não reconheceram o tempo da minha visitação. O próprio Jesus falando que muitas das vezes a gente não experimenta o que Deus tem para a nossa vida, porque a gente não se dá conta do tempo em que Deus quer fazer algo na nossa vida. O que Deus quer restaurar hoje na sua vida? Se tem uma palavra de que a sua vida tem que, o que você tem que fazer da sua vida, ou você vive de jornal? Amado, eu estou há 5 anos nessa cidade, e eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja. E talvez o lugar que eu esteja, com todo respeito, seria o último lugar que eu queria ficar na vida. Mas eu sei que o que eu tenho que viver, o tempo de Deus para a minha vida é agora, é aqui. E eu estou vivendo exatamente o que Deus quer que eu viva, porque eu sei o que Deus quer tratar na minha vida hoje. Eu consigo saber da parte de Deus o que Ele quer tratar em mim hoje. E daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, possivelmente, aquilo que Deus quer tratar não é mais o que Deus quer tratar hoje. Mas por que daqui a 3 anos, talvez não seja o que Deus quer tratar, o que Ele está tratando hoje na minha vida? Porque durante esse tempo eu fiquei o quê? Vigilante. Eu deixei Ele tratar. Mas amado, eu posso ficar, porque eu sei que meu tempo aqui em Goiânia está terminando. E eu sei que são mais 2 anos. Daqui 2 anos eu estou indo embora, definitivamente, de Goiânia. E nesses 2 anos é Deus fazendo o que na minha vida? Tratando coisas na minha vida. Mas posso falar uma coisa? Eu posso ficar aqui mais 20 anos sendo tratado na mesma coisa que Deus quer tratar em 2 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Primeira coisa, quer ser restaurado? Entenda o que Deus quer restaurar, e entenda o tempo da restauração, entenda a cada momento, busque de Deus discernimento. Eu falei que a primeira coisa que você precisa pedir a Deus é paciência. A segunda coisa que você precisa pedir a Deus no processo de restauração, sabe o que é? Discernimento. Tenha discernimento do que Deus quer restaurar em você. Não fique se ocupando com aquilo que não é o momento que você precisa se ocupar. Texto de Atos 3:21 diz: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo que ele restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Atos 3:21. Segunda coisa, primeira coisa que Deus quer que a gente tenha perceber, que a gente entenda é o tempo, que a gente tenha convicção daquilo que Deus quer fazer na nossa vida no tempo certo. Segunda coisa, segundo caminho que você precisa entender, que muitas das vezes você não recebe a restauração de Deus na sua vida por um motivo simples: você não crê que Deus restaura.
Você sabe por que o seu casamento não está restaurado? Porque você não crê. Gente, vou falar uma coisa para você. Esse semestre agora de 2019, esse segundo semestre de 2018, desculpe, de 2018, Deus fez uma transformação no meu entendimento a respeito de fé. A maneira como eu cria é completamente diferente do que eu cria no primeiro semestre desse ano. E eu estou cada dia convicto que o problema não é o que a gente faz. O problema na sua vida não é o que você faz necessariamente. O que você faz tem problema. Mas o que te transforma não é o que você faz. Quando as pessoas estão com a vida bagunçada, quando o casamento das pessoas estão destruído, quando as pessoas estão com a vida completamente bagunçada, o seu mundo está destruído, sabe qual que é a primeira pergunta que as pessoas fazem para mim depois de um aconselhamento? Elas vomitam o seu casamento destruído, ela vomita a sua identidade destruída, ela vomita as suas finanças destruídas, ela vomita o quanto ela está escrava de pecado. Qual é a primeira pergunta que essa pessoa faz quando ela conta a sua história para mim? Adivinha qual pergunta? O que eu tenho que fazer? E a primeira resposta que eu dou é nada. Foi fazendo que sua vida virou isso. Pare de fazer. Está provado que tudo que você faz dá errado. Pare de fazer. Deixe Deus fazer. O que significa isso? Olha para mim. O que me transforma, existe sim posturas, existem sim atitudes, existem sim coisas que eu preciso fazer, mas isso que eu vou fazer é fruto de outra coisa. A minha transformação não vem a partir daquilo que eu faço. A minha transformação, a minha restauração vem a partir daquilo que eu creio. A questão não é o que você faz, a questão é o que você crê. Você pode fazer um monte de coisa e nunca ser transformado, mas você pode crer e tudo vai ser transformado. Creia. O problema não é a prática, o problema é a crença. Quem aqui deseja emagrecer? Na boa, levante a mão, na boa. Quem deseja emagrecer? Olha aqui para mim. Levanta a mão, eu sou o primeiro. Levante a mão, quem deseja emagrecer? Olha aqui para mim. Você sabia que não é esse desejo que te faz emagrecer, né? Olha aqui para mim. Não é o seu desejo por emagrecer que te transforma, que vai fazer você emagrecer. É a crença que você tem que te emagrece. Porque você pode falar assim, ó: eu desejo emagrecer demais, eu quero tanto emagrecer, mas eu não consigo. Opa, o que é a crença aí? A vontade de emagrecer ou eu não consigo? Então você crê que não consegue. A sua crença é o que você diz: não consigo. Por isso que a Bíblia fala que o espírito da fé é falar. Crie, por isso falei. Quando você diz não emagreço, você nunca vai emagrecer. Eu não creio que eu consigo administrar minha vida financeira. Você nunca vai conseguir administrar. Por quê? Por quê? Porque você crê nisso. Eu nunca consigo ficar sem comer. Você crê nisso. Quando muda-se a crença, muda-se a prática. Não é a prática que muda a crença. Por isso você precisa começar a crer diferente. Eu estou numa crise de fé. Fé cristã, prática cristã. Porque particularmente eu estou começando a acreditar que a maioria das coisas que a gente crê não funciona. Porque a gente crê errado. A gente crê mais que a gente fica doente. A gente crê mais que a gente
destruído. A gente crê mais que a gente nunca vai conseguir prosperar na vida. E porque eu creio que eu sempre vou ficar doente, eu sempre vou ser gordo, eu sempre vou ser desequilibrado, eu sempre vou ter as finanças destruídas, eu sempre vou ter as finanças descontroladas, meu casamento sempre vai ser um fracasso, eu nunca vou conseguir ser um pai saudável, eu nunca vou conseguir educar meus filhos. O que eu vou automaticamente ter na minha vida? Tudo o que por isso que Jesus fala, tudo é possível ao que? Então, amado, o problema está na minha crença. Será que tudo o que está acontecendo na sua vida é porque você não crê? Eu não consigo me organizar financeiramente. Eu sou um desastre nos meus relacionamentos. Eu não consigo amar meus filhos. Eu não consigo nunca ser uma mulher saudável. Eu não consigo nunca ser um marido saudável. Isso é tudo que você crê. Deus deseja, e a promessa de Deus é que Ele vai restaurar todas as coisas, mas você precisa decidir crer nessas promessas. Sabe, meus irmãos, eu estou escrevendo uma profecia que eu vou lançar amanhã, domingo à noite, na minha igreja. E uma das coisas que eu vou estar dizendo, que Deus falou comigo nessa profecia, é que nos próximos 2 anos, nós viveremos tempo. E eu nunca imaginei eu falar isso, porque eu não sou dessa turma. Eu não sou da turma que fala o que o povo quer ouvir, amém? Mas eu estou falando o que Deus está pedindo para me falar. Eu gosto mais de falar que está tudo arrebentado, que nada está funcionando, que os crentes nem convertidos Mas Deus está mandando eu falar outra coisa. Deus está mandando eu falar que nos próximos 2 anos nós viveremos os maiores e melhores anos da nossa vida. O Brasil vai ser completamente transformado. Nós seremos restaurados, irmãos. Nós seremos prósperos. Muitos vão ficar ricos. Muitos serão transformados, muitas finanças serão transformadas. Mas entenda, para que isso aconteça, você precisa crer. Você tem que crer. Você tem que crer que nos próximos 2 anos existe uma promessa de prosperidade, de transformação. Você precisa acreditar. Uma vez quando eu comecei a viajar pelo Brasil, eu fiquei num hotel maravilhoso lá em Palmas, um hotel chique. E eu lembro que quando eu fui jantar, almoçar, eu olhei no cardápio lá do hotel, eu vi lá assim, almoço, prato executivo, R$43. Eu falei, meu Deus. Lanche, 28. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, o que é o mais barato aí? Ele falou, um bauru. Foi me dar o bauru. E eu fiquei durante 3 dias comendo bauru e tomando água. Aí no dia que eu estava começando a viajar, eu acho que foi a minha segunda agenda na vida. E aí o dono do hotel, no final do evento, o pastor foi lá fazer o check-out, né, que é o acerto lá no hotel. Eu falei, pastor, mas você não comeu nada? Eu falei, eu vivi isso. Eu falei, como assim? Eu falei, não, pastor, estava tudo pago. Você podia comer qualquer coisa. Agora posso falar uma coisa para você? Você sabe por que eu não comi tudo aquilo? Por quê? Por que eu não comia a melhor comida? Por que eu não comia aqueles peixes maravilhosos ali de Tocantins? Por quê? Porque eu não sabia. Não tem como você desfrutar de algo que você não sabe. Presta atenção, se você não sabe das promessas de Deus para a sua vida, você vive essa vida aí miserável. Eu quero saber das promessas de Deus para a minha vida. Eu quero saber do que Deus tem para o meu casamento.
Eu quero ouvir as promessas de Deus para a minha vida financeira. Eu quero ouvir as promessas de Deus para a minha saúde. Eu quero mudar a forma de eu crer, porque eu creio que eu não consigo. Eu creio que o meu casamento é assim. Eu creio que essa família é desse jeito. Ninguém presta nessa família, sabe? Nessa família as mulheres tudo é desse jeito, sabe? Nessa família os homens é tudo desse jeito, sabe? O Brasil está desse jeito, sabe? Na minha família ninguém. É tudo que você crê. Agora, você já perguntou para Deus o que Ele crê a respeito de você? O que Ele diz a respeito do seu casamento? O que Ele diz a respeito do seu futuro? E detalhe, o que Ele diz a respeito de você? O que Jeremias fala? Que tudo que Deus pensa a respeito de você é como azedar a sua vida. Eu descobri que Deus não está brigado com a gente. Eu descobri que o muro de inimizade acabou. Eu descobri que Ele está em paz comigo. E que eu só fico crendo num Deus vingativo, num Deus que parece o tempo todo que está com a pá virada, sabe? Deus parece aqueles deuses gregos. Qualquer coisinha Ele quer acabar com a nossa vida assim. Ele não aguenta ver a gente feliz assim. Ele quer azedar, Ele tem um raio na mão que quer jogar na nossa cabeça. Deixa eu te falar uma coisa para você. Isso aí não é o seu Deus. Talvez isso aí seja o pai que você teve na vida, e você coloca a imagem do seu pai em Deus. Sabe, filha, Deus te ama, e Ele não tem isso para você. Você não precisa mais sofrer, porque alguém já sofreu por você. Alguém já sofreu. Você não precisa mais sacrificar. Alguém já foi o seu sacrifício. Deus não está mais brigado com você. Presta atenção. Você nunca terá nada se você não souber o que você tem. Eu vou repetir. Você nunca terá nada se você não souber o que você tem. Olha aqui para mim. Esse tempo atrás eu fui levar 2 bagagens de voo. Geralmente cada bagagem custa de 70 a 100 reais no aeroporto. Você pega uma mala de 23 quilos, coloca tudo lá dentro, aí você vai despachar essa bagagem no aeroporto. Quem faz voo aqui sabe como é que é. Quem faz muito voo aqui, levante a mão. 1, 2, 3 pessoas. E aí você despacha a bagagem. Essa bagagem tem que pesar 23 quilos. Se tiver uma segunda bagagem pesando 23 quilos, você vai pagar de 70 a 120 reais, dependendo da companhia aérea. Aí eu fui viajar pela Azul. Eu cheguei com as minhas 2 bagagens lá. E aí, quando eu fui pesar a bagagem, eu vi lá 23 quilos. Aí eu calculei, essa aqui já está paga, eu vou pagar só mais 80 reais, porque o preço da segunda bagagem da Azul é 80. Aí quando eu fui despachar a bagagem, a mulher falou, deu 670. Eu vi, o quê? Não, deu 670. Mas na nova lei eu não pago só 80 reais, não mudou a lei? Eu falei, não, porque as minhas agendas, eu tenho agenda para 2020, gente. Eu tenho agenda para o ano que vem. Quando eu fui fazer aquela agenda, aquela igreja comprou minha passagem no ano passado. E no ano passado, a lei era o quê? Era outra lei. E naquela lei, 23 quilos de bagagem para Macapá era quase 700 reais. Na nova lei, 23 quilos para Macapá é quanto? Só que aquela passagem foi compra em qual lei? Na antiga lei. Uau! Na antiga lei, você fazia alguma coisa errada e Deus fritava você. Você para chegar lá no Santo do Santo, porque tinha um tabernáculo,
E você tinha que chegar lá no Santo dos Santos. Aí você tinha que passar pelo átrio, cantando, cantar no átrio, cantar louvores, ir para o santo lugar, lavar na bacia, queimar incenso. E aí quando você chegasse aqui no Santo dos Santos, você descobria que você não podia entrar, porque quem pode entrar é quem? Só o sacerdote. Se você entrasse, ia acontecer o que com você? Morrer. Isso era na antiga aliança. Aí Jesus vem e destrói tudo isso e abre um novo caminho. E aí o cara está bêbado, chapado, bêbado. E esse bêbado, chapado, mal, com a vida destruída, tem um encontro com Cristo. E ele é lavado pelo sangue, e ele conhece a bondade de Deus, e ele se converte ao Senhor Jesus. E quando ele abre os olhos, ele está onde? Lá no Santo dos Santos, sem precisar de fazer nada, porque alguém fez tudo por ele, que ele está na nova lei. Agora sabe qual é o problema? A sua passagem está compra na nova aliança, e você só fica vivendo, pagando bagagem que custa R$70, você está pagando R$700. O ticket da sua passagem para o céu, amado, detalhe, não tem que pagar nada. Então isso significa, amado, em nome de Jesus, que se você não crê no que Deus viabilizou para você, de promessas de Deus, de vida plena, de paz, de coração, de consciência lavada, de coração lavado, de que eu posso chegar na presença dEle, a despeito das minhas limitações, a despeito das minhas fraquezas, eu posso entrar na presença dEle e ser transformado, porque Ele morreu para que eu tivesse vida, Ele morreu para que eu fosse transformado. Se eu creio nisso, amado, eu vivo isso. Então vou falar uma coisa para você: não é o que você faz, é o que você crê. Tudo na sua vida é o que você crê. Se você crê que o seu casamento é assim, vai ser assim o resto da vida. Por isso que eu falei, o que você vai ouvir hoje aqui depende unicamente da sua fé. Mas se eu pegasse e falasse o seguinte: traz um lenço, e eu vou orar por esse lenço. Você vai pegar esse lenço, colocar na sua cabeça, e na hora que você colocar esse lenço na sua cabeça, você vai ser transformado. Você vai fazer o seguinte: você vai andar daqui a Trindade, e quando você andar daqui a Trindade, quando você chegar lá em Trindade, Deus vai fazer algo para você. Olha, vem aqui, e você vai dar uma coisa para Deus, você vai dar um dinheiro para Deus, você vai dar uma oferta para Deus. Na hora que você colocar essa oferta, Deus vai fazer na sua vida. Posso falar uma coisa para você? Você fala: pronto, tá tudo, então é só fazer isso. Só que não é isso, mano. A única coisa que Deus quer de você é a sua fé. Nada do que você dá para Deus, Ele se torna devedor de você. Deus nunca fica devendo para você, porque não existe nada que você faça que o torne devedor de algo para você, porque tudo foi pago, não há nenhuma dívida, não há nada que eu possa pagar para Deus para que eu receba algo dele, porque tudo que eu tenho em Deus depende da fé que eu creio em Cristo que fez tudo. Ele foi santo, Ele foi a oferta, Ele foi o sacrifício, Ele foi o dízimo, Ele foi a oferta, Ele foi o louvor, Ele foi tudo que Deus precisava. E no exato momento que eu creio em Jesus Cristo, isso é suficiente para me colocar na presença de Deus. Não é o que você faz, é o que você crê. E primeira coisa que você precisa entender: nós temos que descansar nessa promessa. Põe um negócio na sua cabeça: você nunca vai conseguir experimentar a restauração na sua vida se você não aprender a descansar nele. Assim diz o Senhor, o soberano, o santo de Israel:
É no descanso que está a vossa salvação. É na quietude da sua alma e na confiança que está o seu vigor. Mas vocês não querem. Isaías 30:15. Terceiro motivo que nos faz, infelizmente, deixar de experimentar a restauração de Deus na nossa vida é a nossa ansiedade, é a nossa agitação, é essa mania que a gente tem de não conseguir descansar. Olha para mim, querido. O principal ambiente da restauração de Deus na nossa vida é o descanso. Um dia Adão ficou sozinho no Éden, não ficou? Ficou ou não ficou? E ele precisou de quê? De uma mulher, meu irmão. Diga mulher. Adão tinha Deus, e mesmo assim ele ficou sozinho. Ele tinha Deus todo dia com ele. E um dia Adão chegou para Deus e falou: Deus, lá vem o Senhor de novo. Deus falou uma coisa: o Senhor na boa, o Senhor é Deus, estou fechado contigo, assim, o Senhor é o Criador. Mas posso falar uma coisa assim? É mulher que eu preciso, Deus. O Senhor é muito bom, maravilhoso, o Senhor me deu esses animais, tudo aqui para me cuidar, mas não rola, Deus. Aí, como Deus é muito resolvido, Deus não sentiu o quê? Rejeitado. O que Deus falou para Adão? Então, Adão, vou te dar o quê? E qual foi a primeira coisa que Deus fez com Adão para ele dar uma mulher para ele? Fez ele dormir. Põe um negócio na sua cabeça: o trabalhar de Deus na nossa vida é quando a gente dorme. E muitas vezes Deus não te deu nada até hoje, porque só tem alma agitada aí. Você não descansa. Então diga comigo, com voz alta, com muita convicção: quando eu descanso, Deus trabalha. Amém, querido? Quando você descansa. Descansar, meu irmão, é saber que Ele sabe o que Ele vai fazer da sua vida. Deus está aqui minha vida, Deus está aqui minha bagunça, que é a minha vida. Coloca a sua bagunça nas mãos de Deus e você vai ver o que Ele vai devolver para você. Descansa, meu irmão. Pega essa bagunça que virou seu casamento, pega essa bagunça que virou suas finanças, pega essa bagunça que virou o seu caráter, a sua identidade, os seus sentimentos, coloca na mão de Deus, descansa e você vai ver o que Ele vai devolver para você. O problema é que a gente está aí agitado, não para. Aí talvez você fale assim: mas vem cá, você está defendendo então que a gente tem que ter uma vida preguiçosa? Não é isso que eu estou falando, amado. Descansar não é ser preguiçoso. Descansar é ter uma vida guiada por Deus. Ele vai te guiar. Jeremias 29. Porque sou eu que sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, e são planos de prosperar você, são planos de bem e não de mal. Eu não quero causar dano à sua vida, são planos de te dar esperança e um futuro. Diga: Deus tem um futuro para a minha vida. Não, eu não consegui sentir convicção em você. Você consegue olhar com os olhos da fé e falar: Deus tem um futuro para mim. Amém, querido? Deus não está irado mais, Deus não está irado com você. Deus não está querendo assim jogar um raio na sua cabeça e te matar. Amém, querido? Você acha, amado, eu tenho uma menininha de 3 anos de idade, esse ano fechando no vermelho, mas foi para me aprender, meu. Amém? E posso falar uma coisa para você: a Sara não chegou lá na porta do meu quarto 3 horas da manhã. O que foi, Sara? Pai, eu não aguento, pai, não consigo dormir. Por quê? Porque, pai, o senhor pagou a conta? Pai, o senhor pagou a conta do telefone? Como é que está a internet? Como é que está o aluguel da casa? Pai, o senhor já pagou? A Sara fez isso? Porque a Sara está o quê, mãe? Ela tem pai. A Sara pega comigo na mão assim, a Marinha vai andando, e eu não posso, eu vou andar com ela sem parar, e ela vai continuar andando comigo. Eu vou andar com ela sem parar, e eu posso andar em Goiânia inteira. Ela vai ficar ansiosa?
Ela vai ficar em dúvida se eu estou perdido, que ela sabe que ela está pegada na mão de quem? E o pai dela vai fazer o que com ela? Devolver ela para casa. Deixa eu te falar uma coisa para você: Deus vai te levar exatamente onde Ele quer, querido. Descansa, descansa. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: eu tenho pai. Amém. Você tem pai, e Ele está cuidando da sua vida. Você não está abandonada. Amém. Você não está na mão de homens. Amém. Você está na mão de um Deus que te ama, e Ele vai conduzir sua vida exatamente onde Ele quer conduzir. Ele tem plano de paz para a sua vida. Nós já estamos finalizando. Aliás, vou falar uma coisa para você. A religiosidade na nossa vida é sempre acreditar que a gente tem que fazer, dar, fazer para ser aceito por Deus. Isso é religiosidade. Você não tem que fazer nada, você só tem que crer. Agora eu queria gente corajosa. Quem acha que tem coragem de responder aqui, levanta na mão na pergunta que eu vou fazer? Quem tem coragem? Então vou fazer uma pergunta. Quem aqui está cansado de tentar ser o que você não consegue ser para agradar alguém, e parece que essa pessoa nunca está contente com você? Quem aqui está cansado de tentar ser o que você não consegue ser para tentar agradar alguém que nunca consegue ficar satisfeito com você, e você sabe que essa pessoa é Deus? Quem aqui está cansado de querer agradar a Deus e parece que Deus nunca está satisfeito com você? Quem? Só um corajoso? Todo mundo aqui está assim, descansado, que não tem que fazer nada mesmo, e que Deus está assim satisfeito e você não precisa fazer nada. Quem? Só uma pessoa? Eu vou perguntar de novo, porque eu não acredito que você venceu isso na sua vida, que eu demorei mais de 40 anos para vencer isso, e você já conseguiu vencer isso. Quem aqui olha para a sua vida e percebe que tudo que você faz parece que Deus não está agradando? Levanta a mão. Isso é a religiosidade. Religiosidade é a ideia que eu tenho que fazer muita coisa para Deus agradar de mim. E eu não sei se você consegue entender isso, que você não precisa fazer nada, você só tem que, porque quem já fez? Cristo. E você só tem agora que fazer o quê? Descansar, deixar Ele fazer. Deus, eu cansei de ser a mulher perfeita. Deus, eu cansei de ser esse homem que está tentando agradar todo mundo. Deus, eu vou descansar no Senhor, eu vou deixar o Senhor fazer na minha vida. E como eu quero que você entenda isso. Esse tempo atrás eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, olha aqui para mim. Talvez você vai entender agora a pergunta que eu estou fazendo. A pergunta não, a afirmação que eu pedi para você fazer. Dias atrás uma pessoa chegou para mim e falou assim: Eurípides, a sensação que eu tenho é que Deus é um quarto escuro, mas esse quarto é lindo, móveis belíssimos, um forro belíssimo, quadros belíssimos, uma mobília belíssima, um carpete belíssimo, estátuas belíssimas, um quarto gigantesco e lindo. E esse quarto representa Deus. E quando eu entro nesse quarto, eu recebo uma moeda. Só que essa moeda funciona 3 segundos de luz acesa. E eu coloco essa moeda. Quando eu coloco essa moeda, a luz acende. 1, 2, 3, e apaga. Aí eu falo, eu não consegui ver direito. Aí eu vou lá e coloco mais uma moeda. Aí a luz acende. Aí eu olho, a luz apaga.
todas as vezes que eu quero desfrutar de Deus, eu não consigo. Todo mundo, eu conheço um monte de gente que tem casamento feliz, mas eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa, o nome disso é religiosidade. É a religiosidade que nos faz acreditar que Deus não está 100% disponível na nossa vida, que o amor dele, que saber que eu sou amado por Deus, que saber que Ele cuida de mim, que saber que Ele tem pensamentos de paz, que saber que Ele não está irado comigo, que saber que nada que eu faço de bom pode impressionar, que Ele não me ama mais porque eu estou fazendo algo bom, que mesmo que eu tenha aquela vida ruim, Ele vai continuar me amando. Eu não consigo entender como é que é o amor de Deus. Isso se chama, a gente não consegue viver isso porque a gente é religioso. A gente só consegue entender que eu sou amado por Deus quando eu canto, quando eu prego, quando eu faço uma coisa, quando eu dou uma boa oferta para Ele. Eu estou querendo agora ganhar um emprego bom, e aí eu sei que se para me passar nesse concurso, essa semana eu vou dar uma santificada boa. Sabe, eu tenho um negócio para ganhar, eu tenho um concurso para passar, eu tenho um negócio para fazer assim, e eu sei que é Deus que vai me dar isso. Então essa semana eu vou dar uma agradada em Deus boa. E aí Ele vai olhar para mim e falar assim: uau, cara, agora eu vou te dar isso. Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Deus não se impressiona com os nossos acertos e não fica irado com os nossos erros. A única coisa que Deus quer na nossa vida é ver Cristo em mim sendo gerado. No exato momento que eu entendo que Cristo está sendo gerado na minha vida, e eu descanso nele, e esse gerar que Ele está produzindo na minha vida, é esse Cristo que está sendo gerado em mim, e eu descansei, eu parei das obras, eu cessei o sacrifício, eu parei de ficar achando que para eu entrar na presença de Deus eu tenho que cantar, e aí quanto mais eu canto, Deus agrada, porque Deus parece aqueles Deus da África, tem que bater muito tambor para Ele, tem que cantar muito para Ele, tem que louvar para Ele, vai ficando bom, aí vai ficando bom para a gente canta para Ele, canta, aí vai ficando bom, aí de repente a gente passa para outro lugar, aí agora a gente vai lá e sacrifica, e a gente vai lá e faz um monte, e vai gostando, e parece que a porta da intimidade de Deus vai abrindo, aí eu estou lá, e aí eu estou fazendo um monte de coisa para agradar a Deus. Não, deixa eu falar uma coisa para você, não é assim mais, acabou. Você não faz parte mais da antiga aliança. E eu sei que você não entende isso. Você entende que para que Deus te ame, você tem que fazer muito sacrifício. E na nova aliança, tudo que a gente faz é por amor. Eu dizimos porque Ele me ama, porque eu amo Ele. Eu dou oferta porque eu amo Ele. Eu canto porque eu amo Ele. Eu prego porque eu amo Ele. Eu ministro porque eu amo Ele. Eu amo Ele, tudo é por amor. Eu não estou aqui para ser aceito, eu já fui aceito. Eu não estou aqui para entrar na presença dEle, eu já estou na presença dEle. Tudo é por amor. Se tudo que você faz não é por amor, é por religiosidade. E tudo que é por religiosidade, entenda, se tudo que você fez hoje por religiosidade, eu tenho uma notícia para te dar: Deus nunca recebeu nada seu. Porque tem que ser por amor. Eu estou fazendo isso aqui porque eu amo, e não porque eu estou em dívida com Ele. E por fim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso aqui, amados, Zacarias 4:6, é o povo construindo os muros de Jerusalém, reconstruindo Jerusalém. O povo trabalhou, aí chegou um momento que o povo estava cansado, e parece que nada estava rompendo. E aí o profeta Zacarias foi falar com o povo, e o povo querendo saber para Deus como é que eles ainda iam continuar a restauração dos muros de Jerusalém.
Deus trouxe essa palavra pela boca do profeta Zacarias. Não é pela força de vocês, é pelo meu Espírito. A restauração que Deus quer fazer na nossa vida requer uma dependência total dele. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória em Cristo Jesus, depois de ter sofrido muito por vós, Ele restaurará, Ele confirmará e Ele fortalecerá vocês sobre firmes alicerces. Diga: os meus pés não estão sobre gelatina, estão sobre a rocha que é Cristo. Meu casamento, minhas finanças, minhas emoções, minha saúde está nas mãos de Deus e Ele vai restaurar. Diga comigo: em lugar de vergonha, o eu receberei da parte dele alegria, honra. No lugar de humilhação, eu receberei da parte dele alegria. E no lugar de desonra, eu terei da parte de Deus, como diz em Isaías 61:7, eu receberei as promessas de Deus, honra de Deus, porque eu sou filho amado por Deus e Ele tem pensamentos de paz. Amém? Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Amém? Deus abençoe. Amém? Quantos recebem essa palavra, querido? Então levanta aí onde você está. Eu quero orar pela sua vida.